fé está apoiada na palavra de Deus. Então você tem um Abraão que passou por muitas provas, mas não conseguiu tirar o eis-me aqui da boca dele. Em outras palavras, o tempo passou, mas eu continuo mesmo ouvindo a tua voz. Escute uma coisa importante para você. Você pode ouvir conselhos de pessoas. Na multidão de conselhos, a sabedoria. Mas não se esqueça de orar a Deus e ouvir a voz dele para tomar decisões na sua vida. Por que, bispo? Porque às vezes Deus vai te pedir para fazer coisas que ninguém manda você fazer. Deus vai falar coisas diferentes do que todo mundo te falou. Às vezes Deus vai mandar você ir na contramão de todos os seus conselhos. Mas se Deus mandou, pode ir que vai dar certo. Se Deus mandou ir, pode ir que vai dar certo. Se Deus não mandou ir, não vá. Se Deus mandou sair, saia. Se Deus mandou ficar, fique. Aguente a pressão, por mais que você esteja enfrentando lutas, em lugares que Deus te colocou, aguente a pressão, seja forte, não abra mão daquilo que Deus te deu, por causa de uma luta, de uma guerra, de uma pressão, de uma dificuldade. Não se afaste de quem Deus mandou você se afastar, e não fique com quem Deus mandou você se afastar. Aprenda a dar ouvidos à voz de Deus, que ela tenha peso na sua vida. Todo mundo pode me aconselhar, mas antes das minhas decisões eu invoco a Ele, para Ele me dar a direção certa. Na direção dEle eu acerto, na direção dos outros, ainda que tenha experiência, ainda que me ame, ainda que tenha boas intenções, não conhece tudo que Deus conhece. Deu para você entender? Agora, observe, que Deus veio provar Abraão, provar. Quando você tem essa fé madura, então você não reclama das provas que você passa. Entenda, prova não tem nada a ver com consequência dos seus erros. Tem provas, tem desertos que os seus erros te levaram. Não estou falando isso. Quando você é provado por Deus, você vai para lutas, você vai para desertos, que você não fez nada de errado, que você nem entende porque você está passando por aquilo, mas se Deus acha necessário você passar, porque Ele só viu aquela maneira de te fortalecer para coisas grandes que Ele tem para você, aceite e siga em frente. Amém? Provas que Deus te leva a passar, são provas que você não sabe por que está passando, não entende por que está passando, mas você crê que Deus está governando a sua vida. Então você passa pelas provas e você é aprovado. Abraão foi um homem de prova. Abraão passou por muitas provas, por muitas lutas, por muitas guerras, mas o diabo não conseguiu vencer ele nas provas, nas dificuldades que ele enfrentou, porque ele confiou em Deus. Agora eu vou te ensinar uma coisa aqui, que eu creio que vai servir para alguém. Versículo 2 diz assim: observe que Abraão já tinha uma idade, mas a idade não tirou a disposição dele de servir e obedecer a Deus. Idade, eu já falei para vocês várias vezes que nunca foi empecilho para Deus, porque Deus pode fazer coisas grandes mesmo você com a idade avançada. Amém? Diz assim: e disse, toma agora o teu filho. Que é mais que Deus disse? O teu único filho, como é o nome dele? Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali um holocausto sobre uma das montanhas, que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, embardou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, e Isaque seu filho, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos, e viu o lugar de longe. Olha para mim, eu vou continuar a partir do 5, mas não olhe para a Bíblia agora não, aprenda uma coisa aqui. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, me dá o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e leva para o altar, leva para o Moriá, e oferece para mim. O que Deus nos pede só tem valor para Ele, porque também tem valor para nós.
Deus não pede aquilo que não tem valor para nós. Você sabe por que tem muita gente sem dormir, sem ter paz, desassossegada, sentindo o peso da pressão dos problemas? Porque ela não deu ainda o que Deus está pedindo. Deus está pedindo para você confiar nele, e você está na maior expectativa que fulano vai te ajudar, que Beltrano vai te ajudar. Se sair isso de fulano, vai me estender a mão. Fulano falou que dia 15, que dia 30 vai me ajudar. Fulano, o Beltrano disse que ia me dar uma mão, e você fica na expectativa do homem, e você não dá essa confiança para Deus. Então você fica sendo frustrado, porque você não espera em Deus, você espera no homem. E você não deu para Deus o que Ele te pediu, a confiança no caráter dEle, a confiança nele. Tudo que Deus te pedir, ainda que seja difícil, faça, porque você não fica no prejuízo. Deus te abençoa. Não tenha medo de obedecer a Deus, porque é a melhor coisa que você pode fazer. Eu obedeço Ele desde os meus 16 anos. Eu tenho 33 anos obedecendo a voz dEle. Eu nunca me dei mal com isso. Você tem que ver qual é a voz que você escuta, porque de repente você está escutando a voz do desespero, você está escutando a voz do coração, você está escutando a voz da precipitação, e você vem fazendo besteiras na sua vida, porque você não ouve a voz de Deus. Abraão tomava atitudes, mas era Deus dirigindo a vida dele. Aí você não se dá mal, aí você se dá bem. Amém? As outras vozes te deixam mal, mas a voz de Deus te levanta. Se você é uma pessoa de fé, você não espera ninguém te animar. Pode todo mundo querer te desanimar, pode todo mundo querer que você desista, mas você ouve a voz de Deus e ela te anima. Quem te anima não é A, B ou C, quem te anima é Deus. Diga: quem me anima é a voz de Deus. Diga: quem me anima é a palavra de Deus. Se você é da fé, é a voz de Deus que você escuta para se alimentar. Amém? Agora olha que coisa interessante. Versículo 5. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, o que é que nós vamos fazer? Tornaremos a vós. Aprenda uma coisa aqui. Não olhe para a Bíblia agora não, olhe para mim. Abraão estava com 2 funcionários dele, 2 servos dele, e ele falou: agora vocês não vão mais, fica aqui. Agora não dá para vocês continuarem comigo. É duro quando você fala para um funcionário: olha, eu vou ter que te mandar embora, que a empresa não está tendo condições. Mas não fique preocupado quando você tem que parar algumas pessoas na sua vida por falta de condições, porque depois Abraão voltou e andou com eles. Tem gente que você ainda vai voltar a contratar, tem gente que ainda vai voltar a trabalhar com você. Não fique preocupado quando você chega nesse período de você precisar parar alguém que não dá mais para você manter com você, seja uma empregada, seja um funcionário, seja lá o que for, porque por um tempo não andou mais com Abraão, mas depois que Abraão voltou, eles continuaram com Abraão. E em nome de Jesus, as pessoas que saíram da sua vida porque você não teve condições de manter, que logo você tenha condições de contratar novamente. Amém? Mas não fique triste por causa disso. E tem pessoas que você vai ter que parar, que Deus já falou que não é mais para andar com você, que não tem que mais fazer parte dessa etapa da sua vida, e você vai ter que ter coragem para poder obedecer a voz de Deus. Agora veja que interessante nesse versículo 6. E tomou Abraão a lenha do holocausto, e pô-la sobre Isaque seu filho, e tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos o quê? Juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai, e disse: meu pai? E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão, fala alto agora: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos, e chegaram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou quem? A Isaque seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Aprenda uma coisa: quando você crê que Deus é provedor nos momentos difíceis da sua vida, que você não tem condições, que você não tem respostas para tudo, você tira o que Abraão tirou de dentro dele: Deus
proverá. E Deus vê você confiando nele, falando isso, Deus proverá. E na hora certa ele vem e provém. Diga, ele vai prover na minha vida. Diga, Deus proverá. Entenda, por favor, o filho dele tinha entendimento. Falou, pai, está aqui o cutelo, está a lenha. Cadê o holocausto? E Deus disse, meu filho, Deus proverá para si. Isso aí é com Deus. Eu não vou ficar preocupado, eu não vou ficar desesperado. Meu Deus é provedor, Deus proverá. E é isso que dá paz para você. Quando você lança sua confiança em Deus, na hora dá uma paz, dá uma leveza, porque você entregou na mão dele a sua inquietação, a sua perturbação, os seus temores, e de repente é o que está faltando você entregar. Eu já vi muita gente mudar de vida com essa atitude de entregar para Deus o que estava faltando, a confiança, a vida inteira. E quando a pessoa entregou, Deus aceitou e cuidou da pessoa. Então ele pegou o filho dele, preparou a lenha, amarrou o filho dele. Por quê, bispo? Porque quem é filho de Abraão não foge do altar. Quem é filho de Abraão não foge do sacrifício. Isaac não saiu correndo e Abraão ficou atrás com a idade que ele tinha. Não. Ele aceitou o sacrifício. Porque quem é filho de Abraão, aceita o sacrifício. Renuncia o que tiver que renunciar. E chega até a abrir mão do próprio sonho, para sonhar o sonho de Deus. Porque Deus sempre tem sonhos maiores do que os nossos. Amém? A vontade de Deus é maior do que a nossa. Os planos de Deus são maiores do que os nossos. E quando você tem coragem para viver o sonho de Deus, você abre mão dos seus. Agora, olha o que aconteceu. Diz assim: e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse o quê? Eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o quê? O teu filho, o teu único filho. Olha para mim, por favor. Deus viu que Abraão estava decidido a obedecer, e quando ele ia fazer o sacrifício, o anjo falou: não precisa, agora eu sei que temes a Deus. Deus vê que você teme a Ele, quando você toma atitudes para agradar a Deus, não desagradar. Quando você até perde dinheiro, perde clientes, perde negócios, para não fazer coisa suja, coisa errada. Isso mostra que você tem temor a Deus. Porque se você não tem temor a Deus, me perdoe, você não tem aliança com Deus. Você tem no dedo, mas você não tem dentro de você. Porque quando você tem aliança com Deus dentro de você, você teme a Deus. Você tem temor, você respeita, você quer suas coisas honestas, você quer suas coisas limpas, você quer suas coisas claras, amém? Não as ocultas, não sujas, não erradas. Agora, olha o que Deus fez. Olha o que Deus fez. Isso é muito interessante. Versículo 13. Então levantou Abraão seus olhos e fez o quê? E olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelos seus chifres. O carneiro estava o quê? Travado. Talvez sua Bíblia diga amarrado ou preso pelos seus chifres. Aonde? No mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto no lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. De onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Olha para mim, por favor. Entenda isso. O que Abraão tinha falado lá atrás para o filho, quando ele perguntou: cadê o holocausto? Deus proverá. Deus ouviu. Deus proveu ou não proveu? Quando ele levantou os olhos, ele viu o animal preso, travado no mato, e destravou o animal, e Deus proveu. Tem gente aqui que tem coisas travadas, mas em nome de Jesus hoje Deus vai mexer para destravar. Coisas amarradas que hoje Deus vai desamarrar. Coisas presas que hoje Deus vai desprender. Sabe para quê? Para prover para você.
Agora, olha que coisa forte. Deus provou Abraão depois que Abraão tinha tudo. Às vezes nós somos provados por Deus no deserto, sem nada. Mas às vezes Deus nos prova depois de ter nos dado tudo, depois de ter nos dado o que a gente mais queria. Isaac era o que Abraão mais queria, e Deus pediu Isaac, sabe por quê? Porque Deus não queria Isaac, Deus não queria perder Abraão. Mas será que Deus não está perdendo você para uma bênção? Será que Deus não está perdendo você para uma coisa que Ele te deu? Será que Deus não está perdendo você para a internet, para o celular? Para o pecado? Será que Deus não está perdendo você para a dúvida, para a murmuração? Deus não queria perder Abraão. Às vezes você é provado sem nada, às vezes você é provado depois que Deus te dá tudo, e Ele pesa você para ver quem é você.